Recentemente nós tivemos um evento muito importante no mercado, que foi, a eleição presidencial dos Estados Unidos entre Biden e Trump. E vocês viram que algumas oportunidades apareceram em torno desse grande evento. Não só no dia, antes do evento, durante o evento, depois do evento. Essas oportunidades elas vão se desenvolver ao longo dos dias. Muito possivelmente semanas, talvez meses, até o novo presidente tomar posse. Então é importante entender isso como evento. E nesse vídeo vocês vão ver esse trader de elite executando em situações que envolveram as eleições italianas. E eu quero convidar vocês para a nossa comunidade gratuita. Ela vai crescer muito mais, vocês já têm acesso a um material super exclusivo. O link está na descrição e também no card desse vídeo. Bem-vindos a esta transmissão Axia, onde vamos ver a execução de um dos nossos traders de elite ao longo de um comentário italiano que saiu na quarta-feira, 12 de setembro, por volta do meio-dia. Haverá duas partes nessa transmissão. A primeira parte vai apenas mostrar a execução deste trader no comentário inicial e, em seguida, vamos acompanhar o que aconteceu quando este comentário foi negado e passar por algumas estratégias de execução para operar a negação do comentário. Temos muito que passar, então eu vou falar sobre isso rapidamente. Com relação ao comentário que saiu, vimos alguns comentários positivos em relação à Itália ao longo de algumas semanas, principalmente em relação ao orçamento, e vimos como resultado um estreitamento significativo do spread Bund-BTP. Este é o gráfico que eu tenho aqui. É um gráfico de 60 minutos. Como você pode ver, ao longo de algumas semanas, vimos um estreitamento desse spread. Tinha explodido por conta de algumas preocupações em relação à eleição italiana no início do ano. O trader tinha em mente que, no caso de notícias negativas serem divulgadas, poderia haver um desenrolamento significativo desse spread e, como resultado, boas oportunidades para operar o Bund e os BTPs. O comentário que saiu foi: Movimento 5 estrelas vai buscar a demissão de Tria, que é o ministro das Finanças da Itália. Demissão se eles não receberem os 10 bilhões de euros para a renda básica universal. Esta é uma informação nova, é fresca para o mercado. Não ouvimos muito falar de nenhum conflito dentro do governo italiano ou entre os ministros, então isso meio que refresca o mercado, especificamente com referência ao ministro. É a chave para desencadear os movimentos dos mercados. Vamos para os livros de ofertas e ver como esse trader operou. Eu não vou parar muito, só para garantir que possamos passar pela negação no tempo previsto. Os principais mercados em que eu quero que vocês foquem são Bund e BTP. Sendo muito direto hoje, temos uma operação de risk-off nas economias periféricas da Europa. Esperamos que o spread aumente, o que equivaleria a Bund subindo e o BTP caindo. Depois de conversar com o trader, ele me passou alguns de seus pensamentos e algumas partes do processo dele entrando nessa operação, porque foi um comentário significativo na medida em que foi contra o fluxo das últimas 2 semanas de negociação. Ele executou com um tamanho bastante significativo nessa operação. Ele está executando, entrando com 90 lotes vendido no BTP e comprado 240 lotes no Bund. Em comparação com algumas das outras gravações que vimos, ele de fato achou que a nova informação era muito relevante. Ele não estava pendurando ordens para fazer parciais porque ele sentiu que isso deveria continuar. À medida que o BTP começa a cair e ele continua no lucro, ele tem mais convicção. Ele começa a fazer algumas parciais na posição no Bund, mas ainda segurando uma posição bastante significativa nesta operação. Bund saindo das máximas ali. BTP caiu cerca de 20 ticks, mais ou menos. Então ele começa a aplicar a estratégia dele de sair da operação após alocar uma posição grande. Ele está pendurando as ordens e fazendo parciais enquanto o mercado anda em favor das posições.
Agora, com relação às expectativas dessa operação, o trader me aconselhou que, com algo tão grande, ele estava esperando que o Bund andasse 20 a 30 ticks. Você pode ver que ele tenta segurar o máximo de lote na posição. Ele está com 160 lotes na tentativa de fazer parciais, com 10 lotes e de forma não muito agressiva. Ele saiu um pouco mais de uma posição no BTP, mas tendo de 90 a 100 lotes no BTP. É uma posição significativa de se ter até mesmo com 30 lotes e com essa volatilidade que estamos vendo nesse mercado. O BTP pode realmente ir contra você ou a seu favor. Portanto, ele está sendo um pouco mais cauteloso com sua posição. Ele aumentou um pouco a mão no Bund. Só para lembrar, ele estava operando 20 a 30 ticks nesse ativo, o que seria nesta área dos 58. Ele não queria sair desta operação muito rápido. Assim que ele faz algumas parciais, ele sente que o BTP continua caindo, mantendo o movimento de baixa. Ele estava disposto em aumentar um pouco mais a posição no Bund, só para que ele permaneça nessa operação por mais tempo. Analisando a ação do preço no Bund, que é agressiva, podemos ver grandes lotes puxando para as máximas, deslocando preço e mantendo a direção. Então é isso que você quer ver e é o equivalente acontecendo no BTP. Com relação ao que acontece no restante do movimento, o Bund sobe. O trader segura a posição durante esse período, tanto no Bund quanto no BTP. Agora eu quero pular para a negação do comentário, que vem um pouco mais tarde. Aqui está a manchete que saiu para a negação. Fonte sênior do movimento 5 estrelas diz a Reuters há uma tensão sobre os recursos orçamentários, mas nenhuma ameaça para remover o TRIA. O trader ainda estava comprado quando essa negação saiu. Ele teve um prejuízo significativo, mas o que eu quero falar mais é sobre como você pode ter executado. Você verá como ele executou enquanto segurava a posição comprada. Mas vou dar alguns exemplos de execução se você estivesse nesta operação. O trader enfatizou que ele não esperava que a negação viesse tão rápido. Ele esperava ser negado, mas geralmente dentro de, digamos, 40 minutos a 1 hora após o comentário, ele receberia a negação. É bastante incomum ver uma negação 15 minutos após os comentários. Isso te dá um exemplo dos intervalos de tempo que esse trader está buscando e porque ele estava disposto a segurar aquela posição comprada, mesmo quando a negação das fontes da Reuters foram divulgadas. Isto é o que vamos ver. Esse é um gráfico de 1 minuto do Bund e este é o movimento que ocorreu a negação. É uma retração bastante acentuada. Obviamente, se você estiver fora do mercado, entrar vendido na negação ou zerar e reverter a posição será fantástico se você entrar rápido o suficiente. Eu quero que você preste atenção a partir deste 5 minutos, onde veremos como o trader executa. O pico inicial de baixa da negação retraiu todo o movimento que o Bund havia feito ao longo do comentário inicial. Esta é uma informação bastante significativa e é algo que tem que ser aproveitado aqui, porque frequentemente as negações vão recuar. Elas causarão um grande movimento e depois será enfraquecida, especialmente se elas retraírem a totalidade do movimento em um único movimento. Portanto, é uma boa oportunidade para operar esses movimentos de retração. Comprado na mínima da puxada, tentando operar o enfraquecimento do movimento da negação. Foi explicado para mim que muitas das fontes dos comentários que recebemos provenientes de vários feeds de notícias, embora que sejam negados, é tudo verdade. Então pode haver um comentário como esse que diz que há algum tipo de tensão dentro do governo italiano. E embora alguém apareça dizendo que isso não é verdade, eles estão apenas tentando acalmar a tempestade no curto prazo, mas na maioria das vezes a forma como o mercado interpreta isso é: ok, existe um trade acontecendo a partir da negação, mas no fundo, provavelmente existe algum tipo de tensão subjacente dentro do governo e isso cria esse recuo que vemos. Todo mundo só opera este movimento de negação como um scalping
E é assim que você deve operá-lo. Você tem que entrar rápido e sair mais rápido ainda. Não só porque você sabe que o enfraquecimento está chegando e você vai buscar operá-lo, mas também entendendo a psicologia do mercado e onde esse movimento de alta pode ter sido sustentado como algo que fundamentalmente alterou o cenário da Itália. Quando você tem uma negação, tudo volta ao neutro e não há razão real agora para este mercado começar a cair. A expectativa de que alguém vai vender uma negação e segurar por um movimento prolongado mais baixo, a menos que exista uma boa configuração técnica para oferecer suporte, provavelmente não vai acontecer. Em suma, um dos principais conselhos da execução que esse trader passou para mim foi que se você não conseguir operar a negação, busque então operar a retração do movimento. Pode ser uma ótima operação, mas não espere ter como alvo todo o movimento de retração, mas você pode conseguir 35% ou 50% da retração. Vamos examinar agora como esse trader executou. Você verá que ele ficou muito comprado e afetou bastante o PNL dele na puxada que deu. Mas isso mostra a experiência desse trader e como ele conseguiu manter compostura e executou de forma bastante agressiva, embora ele tenha ficado significativamente no prejuízo de onde seu preço médio atualmente está. Vou dar o play. Você vê quando o mercado reage. Você pode ver 10 a 12 ticks negativos em um espaço muito curto de tempo. Acompanhe esta caixa e veja como o trader começa a executar. Ele começa a aumentar a mão nessa posição em torno da região dos 57 a 58, quando o mercado começou a cair. E em seguida saiu rapidamente. Ele fez médio da posição. Ele operou o recuo da negação, mas ele está sendo prudente em sair da posição com bastante lote de forma rápida, fazendo parciais agressivas. Ficar negativo com 300 a 350 lotes. Com esse tamanho, você só precisa tomar seu remedinho e tentar limitar o dano causado e tirar vantagem do plano estabelecido sem perder a cabeça. A estratégia foi operar a retração a partir dos 58, região em que o preço segurou na compra, até a volta para a região dos 65 a 66. Você de fato não esperaria que houvesse um rompimento das máximas aqui, mas o trader quer continuar nesta operação até conseguir recuperar um pouco do prejuízo. Perda de volta. Você pode ver no BTP. Ele teve várias ordens pendentes executadas quando o mercado fez a puxada. Mas acho que o Bund é o melhor exemplo e provavelmente o mais relevante para muitos de nós que operam os Bunds, especialmente nesses comentários sobre como você é capaz de executar nisso.